Olá, turminha, tudo bem? Hoje a prof está aqui dando a carinho para vocês. Espero que vocês estejam bem. Graça e a paz. Bom, espero, não sei como é que está fluindo as atividades, gente. Eu peço desculpas de não estar conseguindo ter esse encontro online com vocês. Aqui, infelizmente, nesse horário também está chocando um horário com uma disciplina do mestrado, em que essa disciplina é uma atividade extremamente presencial. Mas as dúvidas, vocês estão me mandando lá no WhatsApp, eu estou tentando responder para vocês, podem ficar me perturbando mesmo. Se eu não responder naquele horário, manda de novo. Mas me dá um feedback de como estão as atividades, o que vocês estão achando, né, como está indo. Está sendo realmente uma fase de muita adaptação para a professora de vocês, essa parte remota. Mas vamos lá, não vou desistir. Hoje, o que eu quero conversar aqui com vocês vai ser uma temática para essa aula, que ela vai ser é como se fosse para ser a nossa aula prática, que a gente não está tendo no laboratório. É uma aula para você também pensar muito. Eu vou te dar umas dicas aqui, eu vou te dar um direcionamento do que é essa aula. E aí, o que tem aqui de questionamentos nela vai estar no SIGA-A para você também já fazer a atividade dela, tá bom? Já vou também colocar junto no SIGA-A. E aí vocês vão me responder isso, vão me enviar se vai estar certo ou não, vai estar errado, para que na outra segunda-feira, aí sim eu já terminei esse meu momento, a gente começa a ter mais momentos de discussão, juntos, questionamento, conversa, troca de ideia, tá bom? Mas eu espero que esteja dando para absorver um pouquinho da imunologia. Então, a gente vai falar da ferramenta da imunologia dentro da tipagem sanguínea, certo? Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem genética, não tão aprofundada, porque genética não é a minha área, então eu não vou entrar dentro de uma coisa que eu não tenho expertise. Mas a gente vai tentar, assim, vai fazer o uso da genética para a gente chegar a um raciocínio, né, da importância do sistema ABO, né, do sistema RH, dentro do que a gente fala da tipagem sanguínea, e ver como o sistema imunológico é uma ferramenta para fazer esse diagnóstico, tá bom? A genética, ela já é a expressão, o sistema imunológico é uma ferramenta que eu uso para identificar. Então, seria essa abordagem genética imunofisiológica dos sistemas sanguíneos ABO e fator RH. Essa figurinha aí embaixo a gente já brinca um pouquinho com você, do que ela estaria mostrando de uma porção genética, né? Então, pais heterozigotos, que tipo de filhos eles vão poder gerar? Esse filho aqui é compatível para esse pai, para essa mãe? Esses filhos aqui podem nascer desses pais que a gente está olhando aqui? Aí aqui, por exemplo, a gente já tem uma outra situação, um pai que tem um fator positivo, não sei se a BO pode ser RH, uma mãe já é negativa, né? E aí que já esse filhinho amarelo já está sinalizando alguma coisa. Então, é sinal também que a gente vai te dar, deixa para você pesquisar, estudar. E se for montar também, o mesmo raciocínio que a gente fez na aula passada, o mapa mental. Eu confesso para vocês, eu ainda não corrigi todas as atividades de vocês, eu estou corrigindo, à medida que eu for corrigindo, vai chegar lá no SIGA, aquelas que foram para o SIGA, para vocês trabalharem. Essa semana eu já quero fazer uma força-tarefa para corrigir essas atividades de vocês, tá bom? E aí, então, esse rapazinho aqui está sinalizado em amarelo. Alguma coisa aconteceu aqui, né? O que será que aconteceu aqui? Será que é alguma doença para essa criança? E o que influenciou? Que tipo de antígeno influenciou essa criança a desenvolver essa patologia? Eu não vou responder aqui, não. A gente vou te dando só dúvidas hoje nessa aula. Essa figura é uma figura que vai estar lá no SIGA, não a figura em si, mas a pergunta. Aí você já lembra, vai ser tipo a primeira pergunta. Então, olhe para essa figura aqui, né? Você tem uma mãe cujo RH é negativo, o pai também é RH negativo, e nasceu um bebê RH positivo. Aí você tem uma mãe RH positiva, um pai positivo, e nasceu um bebê negativo. O que essa figura te chamaria atenção? Tá? Eu já vou deixar, não vou responder nada aqui, é para você pensar. Isso vai estar lá no SIGA para você trabalhar junto com a aula. Mas no decorrer que a gente vai conversando aqui, vamos ver se você chega à sua conclusão aí. Se coloque aí que você está no ambiente de laboratório, então imagina que é uma prática, vou tentar te colocar essa como uma prática. Você está no laboratório, você está fazendo uma tipagem sanguínea, e chega o pai e a mãe, isso acontecia muito no PESC, quando a gente estava lá nas ações sociais, e tinha aluno que ficava desesperado, porque, tipo, fazia uma tipagem. Aí, primeiro, já dizia, não, esse não é meu tipo sanguíneo é outro. E todo mundo já ficava meio em pânico. Não, calma, vamos lá. Até que então o exame que a gente está fazendo, ele tem os seus 99,9% de confiança, né? E todo mundo, professora, vai ficar em pânico. Não, calma, respira. Primeiro que não pode mostrar pânico na frente do paciente, tá? Então, já dizia, fiquem calmos, respirem.
A gente ia conversando, não, você tem medo, você tem certeza? Você pode trazer um documento? E às vezes a pessoa até ia na casa dela, que era próximo do lugar da ação, e ela trazia o documento, ela dizia, ai, desculpa, não era, eu tinha me confundido. Aí todo mundo respirava, né? E quando não é, já tive um caso na igreja, a gente está no ambiente de igreja, o aluno fez a tipagem e o aluno disse, não, mas meu pai e minha mãe é tal e tal, como é que eu dei tal? Aí, opa, né? E eu lembro que eu conhecia esse ambiente da igreja, os irmãos, as pessoas, e foi assim delicado, né? Mas eu não lembro qual foi o fim da história, gente. Eu não vou falar aqui para eu não falar mentira. Eu não lembro qual foi o fim da história. Eu não lembro se de fato o rapaz era adotado. Tá, eu não vou lembrar, mas sei que teve uma tretinha. Então, essa imagem, eu estou te contando essas histórias para você já pensar nessa imagem, tá bom? Então, qual é a importância disso? E um toque pode ser muito sutil, muito útil. Então, assim, como você lida? Então, por isso que eu estou dizendo, olha para essa figura, que já é uma questão que a gente coloca lá. É uma questão muito subjetiva, muito sua, de como você vai responder essa questão lá para a gente, tá bom? Uma outra coisa importante que eu já trago para a gente discutir, imagina que a gente está no ambiente de laboratório, eu estou te aguçando mesmo. Aí são algumas perguntas que você vai responder lá para mim. Qual é o seu tipo sanguíneo? É importante saber o seu tipo sanguíneo? Por que, que é importante saber o nosso tipo sanguíneo? E, ao saber, isso vai me influenciar nas minhas transfusões de sangue? E será que alguma transfusão de sangue pode me levar à morte? Se pode, por quê? Tá? Então, são perguntas para você ir pensando aí, para a gente trabalhando. Aqui é um outro leque de perguntas, que são dúvidas que, gente, eu te digo, essa aula é como se fosse uma aula de matemática, tem hora, umas coisas muito loucas. Eu falo, eu mesma, até a hora quando eu vejo uma pergunta dessa, eu tenho que parar, pensar, eu tenho que fazer desenho, anotar, para dizer, não, tá, é isso. Porque faz ter dúvida. Por mais que a gente ache que a transfusão sanguínea é algo simples, é um exame rápido, é um exame simples, gente, mas tem hora que a tua cabeça dá um nó. Eu já tô te falando, tá? Então tem hora que eu fico assim, eu fico assim, eu não tenho medo de falar, não, peraí. Não, peraí, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí eu pego meu papelzinho, meu caderno, vou desenhar, faço minha matemática, tipo as leis de Mendel lá, x, y tal. Não, isso aqui dá, pode ser, não, isso aqui não pode, entendeu? Eu vou pro papel. Então não tenha medo de ir pro papel, não tenha medo de voltar. Se você tem essa oportunidade, faça isso. E aí, por exemplo, essas aqui eu acho algumas perguntas bem capciosas. Eu nem vou pensar em responder aqui agora, não. Vou deixá-las aqui e a gente vai ver lá na atividade. Mas pensa aí comigo algumas. Ó. Se o indivíduo é RH negativo, produz anticorpos anti-RH. Beleza, ele é negativo, até onde eu lembro, ele tem anticorpo. Beleza, o anticorpo tá onde? Ah, tá no plasma. E o RH tá onde? Ah, tá na superfície da hemácia. Tá, beleza. Aí esse indivíduo, ele doa sangue para um paciente que é RH positivo. Esses anticorpos atacarão as hemácias do receptor? E aí? O que ele está doando? É tudo? É só hemácia? É plasma? Para dizer que vai atacar? Primeiro que eu não gosto dessa palavra, atacar, né, gente? Mas enfim, vai reagir, né? Fica aí a pergunta, vamos lá, não estou dizendo o que está certo e errado, são as perguntas capciosas. Se a gente fosse já pensar de cara, primeiro, o que ele está doando? É isso que a gente tem que perguntar, tá? Então, do que ele doou? Foi anticorpo? O que foi? Ele doou o plasma total? Ele doou só a hemácia? Né? Então, o outro paciente é um RH positivo, significa dizer o quê? Que ele tem o fulano de tal na hemácia dele. Né? Então, se ele vai com o anticorpo, pode ter treta aí mesmo, né? Mas, vamos lá. O RH negativo, a gente conhece ele como? É o doador universal? Então, se ele é doador universal, ele pode, vou usar até, ele pode dar para todo mundo. Boa vontade aí na brincadeira, galera, tá? Aí, vamos lá, beleza, saindo dessa. Ah, hemólise e hemoglutinação são a mesma coisa? O que é uma hemólise? O que é uma hemoglutinação? Tá? Aí até amplia essa pergunta capciosa. Pois às vezes em algumas lâminas nós observamos aglutinação, e no feto, com o que é a DHRN, professora? Anota aí, a doença hemolítica do recém-nascido. Ocorre hemólise. Porque os anticorpos anti-RH passam para o feto, enquanto essa aqui é boa, enquanto os anticorpos anti-A e anti-B não passam. Essa é boa. Tem a ver com aquelas classes de anticorpos, IgM, IgG, quem passa, quem não passa. Essa é boa. Se uma mãe é do sangue O
e produz anticorpos anti-A e anti-B, porque quem é O é aquele que não tem antígeno nenhum, mas tem os anticorpos, beleza. Por que esses anticorpos não passam para o feto? É mais ou menos o que a gente vai buscar entender no anterior. Não é que aqui tem que ter uma resposta certa, gente, pensa comigo, tá? Não tem uma resposta certa. A imunologia, na verdade, quando a gente faz até respostas subjetivas, ela não tem um padrão de resposta certa. É muito de como você entende, desde que você não fira os princípios, né, da reação imunológica. E até vocês, quando forem mandar essas respostas, vão ter que bater cabeça, assim. E não é que isso vai ser a resposta certa. Eu quero ver como é que é o seu raciocínio, entende? Sobre isso. Porque o primeiro feto RH positivo de mãe RH negativa não é afetado pela doença hemolítica do recém-nascido, né? Que é o que a gente chama de eritroblastose fetal. Por que é usado o termo vacinação quando se injeta anticorpos anti-RH em mães RH negativa de crianças RH positiva logo após o seu nascimento? O bebê nasceu, a gente já entra com esse anticorpo. Por que é chamado de vacinação e não uma sorologia, uma soroterapia? Um feto RH, eu acho que é positivo, né, gente, que tá aí, não poderia passar anticorpos anti-RH para sua mãe RH positivo? Nossa, dá até nó, tá vendo? Minha cabeça deu nó aqui. Mas enfim, vamos brincar. Isso aqui a gente vai tentar ver se a gente responde lá no final. Será que o resultado positivo para o soro anti-B ocorre devido a uma incompatibilidade sanguínea, indicando que o sangue testado é do tipo A? Já deu nó na minha cabeça. Eu não entendo como o sangue de um indivíduo ditos falsos O com genótipo IA e Bzão, azão Bzão, não aglutina com os antissoros anti-A e anti-B e podem doar. Já deu nó na minha cabeça, já deu, tá? Já tá tarde, já tô até cansada gravando essa aula. Agora, para a gente descontrair, vamos fazer tipo um estudo de caso, vamos fazer um mapa conceitual sobre isso. Vamos lá, então como é que foi descoberto o sistema BO? Vou deixar aqui para você ler, você pesquisar, acompanhe essa aula aí. Então, foi lá no século XX, pelo imunologista austríaco Karl Landstein, né, que era acho que ele era até médico. Ele observou que o soro de sangue de determinados indivíduos, ao ser adicionado ao sangue de outros, provocava aglutinação das hemácias. Só que antes disso, gente, muita gente já tinha morrido, viu, com as transfusões de sangue. Era a história da transferência do humor. Lembra que eu contei para vocês numa aula? Então, através de vários cruzamentos sanguíneos, aqui ele fazia in vitro, pelo menos, tá? O pesquisador ele pôde determinar os 4 tipos de grupos sanguíneos do sistema BO. O que ele entendeu? Landstein percebeu que as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, podem ter ou não em suas membranas 2 tipos de antígeno. Esses antígenos, eles são formados através de glicocálice, que é aquela, como é que eu digo? É tipo um colchão, né? Que é formado de carboidratos e alguns grupos de proteínas na superfície das células. Então, tem uns muito específicos que formam os antígenos do sistema BO. E que diferentes indivíduos podem apresentar um dentre os 4 tipos de hemácia. Então, vamos lá. Quem tem sangue do tipo A? Tem antígeno A. B, antígeno B. Então, beleza, matemática baixa, mas tem hora que vai dar 9, vou te falar. Então, quem é AB apresenta antígeno AB. Quem é O não tem nenhum dos antígenos. E aí, o que é interessante é que o sistema imune, ele se autorregula para que quem é o antígeno A não tenha anticorpos A, mas tenha anticorpo B. Você diz, uma professora, de onde veio esse anticorpo B? Bem, você pode estar se perguntando. Se ele tem antígeno A, mas então, professora, ele foi educado no time, tem anticorpo B, de onde veio, né? Eu me pergunto, quando eu estudo isso, sempre batendo cabeça. Aí quem é do antígeno B não poderia ter mais CB, porque senão vai ter uma autoimunidade, mas ele tem não podia ter anticorpo B, mas ele tem a bendita anticorpo A. Mas caramba, de onde veio esse A? Você não se pergunta? Eu me pergunto. Aí o AB, ele não tem, ele tem os 2 antígenos, né? Então, já que ele tem os 2 antígenos de membrana, ele não pode ter anticorpo. Beleza, não tem. Menos mal. Pelo menos ele não tem, já não complica a cabeça da gente. E quem é o O, que não tem os antígenos, então ele pode ter anticorpo. Mas essa brincadeira entre o A e B fica, não fica? E mesmo que o O não tenha antígeno, por que ele tem os 2 anticorpos? Ixi, mais pergunta para complicar a cabeça da gente aí. Essa aula vai ser uma aula assim mesmo, de pergunta, porque é como se fosse num laboratório estando com vocês, sabe? Então vamos lá, e no plasma desses indivíduos pode existir ou não esses anticorpos. Então, o indivíduo do sangue do tipo A não produz o anti-A, mas é capaz de produzir o B, uma vez que o antígeno B é estranho,
né? O A, ele é aquele que tolera. Eu tenho A, não vou produzir nada com A. Agora, o B, eles estão mostrando. Mas quem estimulou esse B, gente? Anota essa pergunta aí já. Então, o indivíduo do sangue B não produz anticorpos anti-B, porém produz o anti-A, uma vez que o A é estranho. O B não produz nenhum, né? Pois os dois antígenos lhe são familiares. Tolerância. Lembra que a gente tem falado disso? O indivíduo O é capaz de produzir os anticorpos anti-A e anti-B, pois não apresenta nenhum dos antígenos. Beleza, arrasou. Vamos embora. Quem são eles, esses antígenos nas hemácias? Eu vou aqui já ir direto para os finalmente. Eles são componentes do glicocálice, lembra que a gente falou. Eles estão baseados com a ausência ou presença de um determinado antígeno, que podemos determinar in vitro, o grupo sanguíneo para o indivíduo. Então, descrevemos os grupos sanguíneos do sistema BO assim, grupo A, grupo B, AB e O. Aqui você pode dar um pause aí na aula e ler com calma, né? Mas vou ler aqui o indivíduo que possui este tipo de sangue apresenta na membrana plasmática das suas hemácias o antígeno A e, consequentemente, ele não deve produzir anticorpos, que é o termo também chamado de aglutininas anti-A, mas pode produzir o B, que é aquela velha história que a gente já falou. De onde veio o B? Tá? Aí você dá uma pausa, lê os outros, anota, porque é como se a gente estivesse ali na nossa prática, você estaria com uma folhinha na mão e você estaria lendo ali, né? Fazendo suas anotações. Se a gente fosse, como é que surgiu isso, né, para determinar esses grupos? O princípio aqui já responde uma das perguntas que a gente falou antes. É hemólise ou aglutinação? Aglutinação, tá? Aqui o princípio é aglutinação. Então, o que é aglutinar? É um anticorpo reagir com o antígeno na superfície, no caso de uma célula que aqui é hemácia, e fazer esses anticorpos, eles se ligam cruzadamente mais ainda entre si, juntam essas hemácias e formam esse grumo, essa aglutinação. A hemólise seria tipo um sistema complemento de destruir a hemácia, tá? Rompê-la. Que a gente tem a liberação de hemoglobina, que é quando a gente faz a coleta de um sangue mal feita, quando a gente centrifuga esse sangue para separar o plasma, às vezes, ou até o próprio soro, que no caso aí seria o sangue coagulado no soro, o soro ele fica avermelhado, então é sinal que ele teve uma hemólise. Só que ali não foi por ação de anticorpo. Ali foi na hora que a gente foi fazer a aspiração, né? A flebotomia, que a gente fala, que muito tempo usava esse termo, flebotomistas. Eles. Aí a pressão que a gente faz ali na hora da seringa, a agulha, o tamanho, o calibre, o êmbolo rompe a hemácia. Às vezes, na hora que a gente vai jogar no tubo, rompe a hemácia. Então, tem que ter cuidado. Gente, eu tô bem tranquila mesmo, porque é como se fosse uma aula prática, tá? E aí, na aula prática, você tem que, tipo, apresentar um relatório. Então, é mais ou menos isso que vocês vão apresentar para mim. Aqui é como se fosse uma prática, vocês vão apresentar um relatório. Então, os anticorpos específicos, vamos ver como é que fizeram esse teste, então, aí, bora lá. Esses anticorpos específicos, né, foram produzidos em cobaias, sensibilizadas com antígenos do sistema ABO-RH. Então, eles pegaram os ratinhos lá, os camundongos, os coelhos, injetaram o antígeno e depois tiraram o sangue, separaram a porção plasma-soro, porque no soro estaria as proteínas que a gente define que são os anticorpos. Aí, eles são capazes de se ligar e aglutinar, que é o termo aglutinina anticorpo, apenas as hemácias que apresentaram o correspondente antígeno em sua superfície. As figuras a seguir mostram as possíveis reações de hemoaglutinação por teste in vitro para a determinação de um grupo sanguíneo a partir de amostras de gotas de sangue de diferentes indivíduos. Então, aqui é o teste, como foi feito, né? Sensibilizou, por exemplo, uma cobaia com antígeno A, então ele vai produzir um antissoro anti-A, sensibilizou uma cobaia com antígeno B, então ele vai produzir um antissoro anti-B, o soro anti-B, perdão. Aí eu venho na lâmina, que é assim que eu faço na prática, a gente pega as lâminas, a gente deixa a parte fosca da lâmina para cima, você identifica com o número do paciente, de acordo com o número do tubo que você coletou. Aí a gente tem esses 4 reagentes, esses 4 soros. Na verdade, a gente tem o A, o B e o AB. Na verdade, não. A gente tem o A e o B. O que não reage, já me determina o AB. A gente tem os 3 anticorpos. Perdão, corrigindo aí. A gente tem o A, o B e o D, que é o que determina o RH. Aí, em cima do A e do B, a gente vai determinar se o sangue é AB ou O. Deu para entender? Aí, vamos lá. A gente faz 3 gotinhas. Aqui ele colocou 4, né? Tá, não sei o quê.
a gente faz as 3 gotinhas. Aqui é como se fosse, acho que o sangue controle, vamos dizer assim, mas é o O que não aglutinou. Aí, vamos lá. Então, esse aqui não aglutinou nada, então é sinal que ele não tem antígenos na membrana. Tá? Então, por isso que esse carinha todinho aqui é O, né? Aqui, essa pessoinha, deixa eu ver aqui, controle, soro sem anticorpo. Ah, tá. Anti-A, anti-B, os anti-Bs, os anti-A. Ah, beleza, tá. É por aqui que a gente vai ler. Como é que ele fez aqui? Então, aqui ele colocou o soro anti-A. Então, quem não tem antígeno A não aglutina, quem tem antígeno A aglutina, aqui não tem antígeno A, tem B, aqui é um AB, ele tem um antígeno A. Então, assim, fazer esse teste dessa maneira não é o correto. Aqui ele está te dando porque é uma parte experimental, ele só quer saber quem tem antígeno A. Mas você concorda comigo que se esse paciente é um paciente AB e se eu coloco A, eu não vou saber que ele é um AB de fato. Você concorda comigo? Eu só vou saber que ele tem A. Então, aqui a gente só está querendo ver onde reage o A, tá bom? Não é assim que a gente faz na clínica. Aqui é só uma parte experimental confirmando que o soro anti-A que eu produzi na cobaia, ele está reagindo. Aí eu quero ver se o soro anti-B está reagindo mesmo. Então, o sangue que é O. Eu já sei que esse sangue é O. Ele não tem antígeno, então não é para reagir. Eu já sei que esse sangue é A, então ele vai reagir. Perdão, não reage, né? Aqui sim, eu já sei que esse sangue é B, aí ele reage. E eu sei que esse sangue é AB, então ele reage. Mas aqui eu não tenho como determinar, se só chegasse e me desse, Mayara, identifica para mim esse sangue aqui. Eu não tenho como saber se ele é AB, só usando o soro anti-B, tá bom? Agora sim, eu usei anti-A e anti-B junto. Então, ó, não tem antígeno, não aglutina. O A, ele aglutina. Mas aqui eu já ficaria na dúvida, ele é só A ou ele é só B? Porque eu usei os 2 soros. Tá entendendo o raciocínio? Mas até então, confirma. Beleza, ele é só A, porque não tem antígeno B, não coisa. E aqui o B? Beleza, esse aqui seria o mais certo para a gente fazer, né? Então, aqui é A mesmo, aqui é B mesmo, né? Porque não tem antígeno A, e aqui é AB mesmo, beleza? E aqui seria só um soro controle sem anticorpos, que não é para ninguém aglutinar, tá? Deu para entender a brincadeira? Vamos avançar. Isso aqui é um exercício, vocês vão fazer isso para mim, tá? Não sei se vou conseguir colocar essa figura no Siga, mas vocês vão pegar essa figurinha e vão transportar para mim, para vocês mandarem no trabalho, tá bom? Eu não vou pôr no Siga não, porque vai dar trabalho. Então, preste atenção no que eu estou falando. Você vai pegar isso aqui, criaturinha, vai fazer nesse esqueminha do jeito que está e vai mandar a resposta para mim. Então, recomendamos, isso aqui é como se fosse um protocolo de uma aula que eu peguei, como eu até eles instruí para que a gente dê uma aula, foi uma pesquisa que um professor fez no mestrado dele para ver como é que era a dinâmica dessa aula de, de tipagem. E isso, às vezes, é bem legal. No PESC, é bem assim, vocês iam para a prática, viu? O PESC era assim, o aluno fazia tipagem, fazia glicemia, feria pressão, né? Era bem bacana, ficava na farmácia, fazia consulta farmacêutica, era bem legal. Mas vamos esperar que ele volte, né? Por causa da pandemia. Então, vocês vão mandar para mim os resultados, tá? Presta atenção aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um soro anti-RH, aqui eu tenho um soro anti-A, aqui eu tenho um soro anti-B. Aqui ele já está te dizendo que já aglutinou. Eu quero que você me coloque que tipo de sangue é esse aqui, tá? Então, por exemplo, no soro anti-RH ele não reagiu, no soro A ele reagiu, no soro B não, e no soro anti-A e anti-B ele reagiu aqui também. Então, o tipo sanguíneo determinado pela aglutinação das hemácias seria qual? Presta atenção nisso aqui, nisso aqui. Porque esse aqui te responde esse. Então, não vai espernear aí, não. É por isso que eu te digo, a tipagem sanguínea, ela pode parecer uma coisa muito simples, mas cuidado. Quando a gente começa a fazer aqui um esqueminha desse, às vezes dá nó na cabeça. Então, por exemplo, que sangue seria esse aqui mesmo, de fato? Seria quem? A. Você concorda comigo? A. Porque o B não aglutinou, então esse anti-A e anti-B que aglutinou aqui é do A, não é do B. Tá? Então, cuidado. E aí também identifica os grupos sanguíneos analisando os resultados apresentados. O esquema sugerido pode ser montado em cartolina, enfim, tal. É como se você pegasse isso aqui e transformasse para cá, tá? Então, depois, esse aqui, ó, aglutinou aqui, já não aglutinou, já aglutinou nesse, aglutinou nesse. Então, presta atenção, criatura. Eu vou querer isso no seu resultado lá.
É assim que a gente faz na prática, assim também que no PES, que os alunos iam lá fazer, os meninos já ficavam doutores, adoravam ficar furando o dedinho do povo, né, explicar o que era, eu via, ixi, os olhinhos brilhando. É muito simples, parece muito simples, mas é muito prazeroso, viu, gente? E é um resultado muito importante. Então, a gente tinha os anticorpos assim, os alunos na hora preparavam as lâminas, eu pedia para eles passarem um pincelzinho aqui para não ter risco de uma gotinha misturar na outra, a gente tinha os palitinhos para fazer misturinha e tal. Aqui tem os antissoros, né, que a gente compra no laboratório, né, que mostra o teste de hemoglutinação in vitro. E aqui eu acho que a gente tem umas perguntinhas. Na verdade, isso aqui também é uma outra parte que vocês vão me responder, porque eu botei aqui em cima, mas eu vou colocar para vocês lá no... Eu quero que vocês me identifiquem, de fato, que tipo de sangue é o do indivíduo 1. Anota aí, vai, anota. Isso é uma outra questão para vocês mandarem para mim. Mas eu vou deixar a sequência direitinho lá no cigarro, não se preocupem, tá? Mas que tipo de sangue é o indivíduo 1? Que tipo deu 2? Aí eu vou fazer uma pergunta. O 1, ele pode doar para o 2? Fazer uma transfusão sanguínea? E o 2 também poderia doar para o 1? Essa seria uma prévia, já do que a gente estaria conversando aqui, tá? Aí depois do sistema BO, a gente entra no sistema que a gente conhece como RH. Então, a BO é aqueles antígenos lá que determinam o nosso tipo sanguíneo. E o RH ele não foi descoberto nos homens, ele foi descoberto nos macacos, né? Os grupos sanguíneos do sistema RH de humanos, eles foram descobertos em 1940 também pelo Anderstein e Vierme, a partir do sangue de macaco do gênero Rhesus. Algum tempo após injetar o sangue desse macaco em coelhos, que são as cobaias, havia uma produção de anticorpos para combater as hemácias que foram introduzidas, tá? Esse soro que foi produzido a partir do sangue dos coelhos, que continha anticorpos anti-RH, ou conhecidos como anti-D, que é o que a gente chama da pesquisa do D fraco, que às vezes a gente não consegue pegar esse antígeno. Por que a gente fala que ele é fraco? É porque, assim, ele expressa em pouca quantidade que a gente tem que levar esse soro do paciente para o banho-maria, para que o calor estimule a expressão mais ainda desse antígeno na membrana. Não é calor excessivo, é banho-maria, tem média 36, 37 graus, que é a temperatura corporal. Porque às vezes a gente faz e não acende, né? E a gente, às vezes, dependendo da anamnese do paciente, tudo, o fator RH da mãe, que a gente vê que a mãe é negativa, alguma coisa do tipo, pai, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Não, deixa eu fazer sempre a pesquisa do DEFRACO. É sempre assim, quando dá um RH negativo, você é obrigado a fazer a pesquisa do DEFRACO. Porque às vezes ele não é RH negativo, é que a proteína está muito fraquinha, e você tem que ir lá estimular e usar fazer mais um outro teste. E às vezes tem até um teste contra-teste que a gente chama, que ele já vem prontinho, uns envelopes, umas cartelinhas, e aí realmente ele confirma se a pessoa é um RH negativo. Porque a gente nunca libera um RH negativo de primeira. A gente tem que confirmar se realmente ele é, que ele pode ser um D fraco. Então, que poderia aglutinar as hemácias do macaco. Então, pegou lá a hemácia, aquele macaco tinha o antígeno RH, injetou no coelho. O coelho, como não tinha esse antígeno, o coelho produziu um anticorpo para ele. Eles pegaram o soro, e se ele injetasse de novo aquele macaco, ia matar o macaco. E vai contra o antígeno que ele tinha, né? Então, aglutinar, que poderia aglutinar as hemácias do macaco. Só que ele fez isso in vitro, aí ele viu que aglutinou de fato. Então, foi assim, ó, a figura ela pode ser mostrada aqui dessa maneira. Então, tá aí a história. Macaquinho com filhotinho. Aí segue, tira o sangue do macaco, injetou no coelhinho, a gente fez a centrifugação lá 5 minutos a 3.500 RPM, né, separou o soro, aí cheguei e produzi esse soro anti-D, purifiquei, e quando eu botei na hemácia de determinados tipos de pacientes, vamos dizer que esse paciente é RH positivo, aglutinou. Isso corresponde a 85% da população RH positiva. E os outros restantes, os 15%, são RHs negativos, tá bom? Teste vitro humano. Então, a gente usa isso muito para definir esse fator restos, tá bom? E a gente, aquela pergunta que a gente fez no começo, por que os anticorpos RH, eles não passam, tipo, a placenta? Quer dizer, eles passam a placenta. E por que os anticorpos, eu já respondi. Na verdade, quem passa a placenta? Apaga aí, tu não viu isso? Que é a pergunta que eu quero que você vá respondendo, né? Se os anticorpos anti-A e anti-B passam, se é o RH que passa, né? Deixei uma dica para vocês, tá?
Então, assim, testando por hemoaglutinação in vitro, o sangue de muitos indivíduos da espécie humana, a Landestein verificou que ao misturar gotas de sangue dos indivíduos com soro contendo anti-RH, 85, a gente já falou aqui para vocês e tal. E aqui ele vem falando mais ou menos, tem esqueminha, como é. Então, hemácias sem o fator RH, aqui hemácias com. Aí a gente determina, então, o grupo sanguíneo daquelas que têm, são RH positivo, que apresentam antígeno, e o grupo RH, aquelas que não apresentam. E aí, esse RH, ele é dividido em desão, ó, que é o desão ou heterozigoto, homozigoto. Essas duas apresentações genéticas expressam esse fenótipo, que é o RH positivo, com antígeno, e não tem anticorpos anti-RH nesse indivíduo contra ele. E a gente tem o Dzinho, que é o D fraco, que a gente fala. Esse aqui é o RH negativo, tá? Esse é o puro. É bem aqui que às vezes a gente tem um problema de ter um falso RH negativo, é no D heterozigoto, viu? Então, esse aqui, ele não tem antígeno, sem antígeno anti-RH, né, com anticorpos anti-RH, se recebeu hemácias com antígeno RH. Então, essa pessoa que é um fator RH negativo, presta atenção, tá vendo como às vezes isso embaralha a cabeça. A pessoa, ela é RH negativa. E por uma carga d'água, um dia essa pessoa foi fazer fui doar sangue. E quando ela foi doar sangue, porque o Hemocentro, ele faz toda essa pesquisa, né, ele vira a gente de cabeça abaixo, para saber tudo que a gente tem de anticorpo que produziu ou não produziu. E aí vai que ele descobre que essa pessoa é RH negativo e ela tem os anticorpos, né, anti-RH. E por que ela tem? Porque isso aqui é a brincadeira. Quem é RH negativo, ele não tem anticorpo anti-RH. Não tem. Tá? Que é o que a gente vai ver da história da doença da eritroblastose fetal. A mãe que é RH negativa, ela não tem. Ela passa a produzir porque as hemácias do filho incentivaram isso nela. Por isso que a gente entra com a vacinação, né? Que é uma vacinação entre aspas mesmo. Mas se uma pessoa ela tem o RH, é porque ela recebeu de uma transfusão de sangue. Tá? Alguma coisa. Ou ela recebeu de uma transfusão, como é que até fica aqui, como é que eu interpreto isso? Ela recebeu de uma transfusão, ou ela recebeu hemácias que tinham esse RH. Entende? Ou seja, ela recebeu uma doação de um RH positivo. Porque se ela recebeu de um RH positivo, essa pessoa tinha antígeno na hemácia, e aí estimulou o organismo dela a produzir anticorpos. Ela não vai morrer por conta disso, porque ela não tinha, né? Vamos dizer assim. E ela é RH negativa, então não vai causar dano para ela. Mas você tá vendo? Como é que eu interpreto isso? Por que essa pessoa tem anticorpo se ela é RH negativo? E se ela não tem antígeno, ela não vai ter, né? Ah, professora, mas não, a professora deve estar dando um nó. Não, professora, peraí, mas e o que é A, ele vai ter anticorpo B. Então, quem é RH negativo, não, o RH negativo, ele não tem anticorpo. É simples assim, tá? Só que como é que a gente interpreta isso? Aí vem assim, no plasma sanguíneo humano não ocorre naturalmente uma memória, não havendo produção rápida e intensa de anticorpos anti-RH pela estimulação antigênica. Então, não é muito rápida que ocorre a produção de um anticorpo anti-RH de maneira natural, vamos dizer assim. Como acontece no sistema ABO. O sistema ABO é muito rápido. Eu botei uma hemácia estranha, pum, papum. Né? Então, que a pessoa pode morrer ali na tua frente por conta do ABO. O RH já não é assim. O RH é mais demorado, ele é mais apurado. Então, se uma pessoa tem um anticorpo anti-RH, sendo que ela não tinha esse antígeno, essa memória ela pode ter sido desenvolvida se uma pessoa do grupo RH negativa receber sangue de uma pessoa do grupo RH positivo, por transfusão ou por via placentária, que é o que a gente comentou da doença hemolítica do recém-nascido. Beleza? Então, já respondeu um pouquinho como interpretar, né, essa questão. Por que os indivíduos A, B ou O apresentam naturalmente memória anti-B, anti-A ou ambas? Enquanto indivíduos RH negativos só desenvolverão memória anti-RH após serem previamente sensibilizados por um sangue. Tá aqui, ó, essa pergunta é fantástica. Eu não sei se eu vou te responder aqui, bora ver. Tá aqui a resposta, gente, um pouquinho. Isso aqui é bom para pensar. Eu quero que vocês pesquisem até mais sobre isso, vão atrás de artigos, porque eu vou querer que você faça um relatório no formato de um mapa conceitual, igual como você fez daquela vez. Então, você pode pôr a perguntinha que eu te fiz, você pode pôr o esqueminha, tudo ali naquele mapa. Dá um jeito, te vira.
fica uma maneira mais rápida e dinâmica, e às vezes fica até melhor para você estudar, porque você olha aquele mapinha ali, você vai montando o esquema, fica muito bacana, né? Então, a suposta explicação para uma pessoa que é A e tem anticorpo B é uma loucura. Uma pessoa que é B tem anticorpo A, dá para pirar, né? A suposta explicação seria essa: que os seres humanos eles possuem uma microbiota natural, ou seja, micro-organismos que vivem no nosso organismo, tá, professor? E aí? Esses micro-organismos são grupos de bactérias. Bactérias são células, concordam comigo? Células por células, elas têm diversas coisas na membrana delas, que até o que faz o meu sistema imune vê-la é porque ele já reconheceu um dia. Lembra da brincadeira que a gente já comentou? Então, é mais ou menos isso. Ela, às vezes, está ali normal, faz parte da minha microbiota, e elas têm muito parecido na membrana dela, na superfície dos oligosacarídeos, que é o glicocálice, antígenos muito semelhantes ao que tem no sistema ABO. Então, professora, eu não acredito. Essa bactéria que estimula eu ter supostamente esse anticorpo B, e eu sendo A, você pode perguntar, mas e se eu tenho bactéria A lá? Não, meu filho, não sei, o organismo não deixa. Ele não vai deixar, porque se tu tiver bactéria A lá, né? Apareceu A lá. Ele teria obrigatoriamente que produzir um anticorpo A, né? Mas lembra, o sistema imune ele regula. Pode, não pode ter. Essa bendita bactéria, ela só vai permitir. Ai, gente, é muito louco. Tem hora que tem umas coisas assim que eu não aceito, não, né? Me aguça a curiosidade. É a hipótese. Esse B ele tem que vir de algum lugar. Alguma coisa muito parecida no meu corpo me faz produzir B, né? Ter anticorpo B, mas não ter o A. O meu organismo não deixa. Eu tenho um sistema de controle que eu não posso produzir, mas eu deixo de produzir o outro. E aí, automaticamente, eu não posso receber uma hemácia B, né? Porque eu tenho o anticorpo lá, né? Então, eu tenho que receber uma hemácia A, né? Eu tenho que receber uma hemácia A. Então, fica aí a discussão, tá? Por isso, pessoas que não apresentam as hemácias, nas hemácias, os antígenos A, grupo B, ou não apresentam os antígenos B, grupo A. Aqui está falando termo de anticorpo, tá? O que é o antígeno B teria o anticorpo A, né? Que é o antígeno A, teria o anticorpo B. Ou mesmo os que não apresentam nenhum dos dois antígenos, né, o grupo O. Isso. Os que não apresentam hemácias nas hemácias antígenos A, se ele não tem antígeno A porque ele é do grupo B, isso. O que não tem antígeno B porque ele é do grupo A, tá? Deu para entender aí, né? Falei que tem hora que dá nó. Ou mesmo os que não apresentam nenhum dos dois antígenos é o O. Podem ser sensibilizados, imunizados por essas bactérias, o que os leva a desenvolver uma memória imunológica contra qualquer um desses antígenos. Ou contra ambos. Até aqui, até responde. Ele pode ter isso mesmo. Mesmo sem nunca ter tido contato com o sangue de outro indivíduo. O mesmo não acontece para o D, tá? Também denominado fator RH. Então, o fator RH não tem ninguém que sensibilize igual. Uma pessoa que é negativa, ela vai ser negativa e ela não tem anticorpo D. Não tem. Uma pessoa que ela é fator RH positivo, ela não expressa anticorpo, porque senão ela estaria destruída. Mas quem é RH negativo também não tem anticorpo. E é isso, né? É uma viagenzinha, mas deu, acho que para vocês entenderem aqui essa questão dessa memória imunológica, e que aquilo que eu estava perguntando, aquela dúvida que eu fiquei, está aqui, eu posso acabar produzindo contra todos, então eu posso ter, aí eu geraria uma doença autoimune hemolítica. Então, legal, é sinal que a gente perdeu a tolerância, né? Então, é bom pensar assim, então, professora, aquela bactéria B, beleza, se ela produziu o anticorpo B, eu sou do sangue A, mas e aí, eu posso ter uma bactéria muito parecida para produzir um anticorpo A? Posso, mas ela não é convidada, de alguma maneira o sistema imune regula isso, tá? Ele permite ter essa tolerância. E aí do D foi aquele quadrinho que a gente mostrou aqui agora, né? Então, quem é RH positivo não tem anticorpo RH, mas quem é negativo só vem a ter se ele tiver tido contato prévio antes. Ele não tem essa estimulação natural, que não é natural, né? Porque, querendo ou não, é uma bactéria. Por isso aquela palavra natural, entre aspas. E aí, o que é essa relação de hemoglutinação e hemólise? São fenômenos bem diferentes, tá? Então, a hemoglutinação não é uma hemólise e hemólise também não é uma aglutinar. Tá? Quem desencadeia esse processo são os anticorpos. Então, estão aí eles, tá? Então, nós temos diferentes classes de anticorpos, que de alguma maneira eles atuam diferentes respostas imunológicas adaptativas, as quais se somam sequencialmente ou simultaneamente para manter a homeostase do organismo. Aqui a gente colocou
mais ou menos como eles se apresentam no espaço. Então, por exemplo, quem é monomérico? A IgD é monomérica, a IgE é monomérica e a IgG também. Sendo que a IgD, ela não é sérica, ela não é secretada. A gente não encontra IgD no soro, ela é fixa na membrana de um linfócito B. A IgE já é secretada, a IgG também. Aqui que está o lance daquela história do anti-A e do anti-B, que a gente já acho que respondeu um pouco. A IgA é uma dimérica, aqui ela é 2, e a IgM é uma pentamérica. Aí ele vai falando aqui onde a gente conta, por exemplo, a IgA, as mucosas, isso aqui é muito bom saber, as mucosas no intestino, trato respiratório, genital, é aquela também que a mamãe passa no leite materno, as secreções, de um certo modo, por isso que é mucosa. A IgD, funcionalmente como receptor, tá aqui ó, nas células B, ela não é sérica. A IgE se liga aos alérgenos, desencadeia a liberação de histamina, lembra do mastócito, também protege contra vermes, lembra lá daquele vídeo de facilitando uma fagocitose. A IgM proporciona a principal imunidade baseada em anticorpos contra patógenos que invadem o corpo, é o único tipo de IG que o bebê recebe da mãe. Opa! Anota isso. Isso é importante. É o único que o bebê recebe da mãe, tá? Será que é placentário? Será que é mamário? IgM expressa na superfície das células B, tá? Elimina patógenos nos estágios iniciais da imunidade e antes que haja IgG na superfície. Então, essa aqui é a da que a gente chama de imunidade primária e essa é da imunidade secundária. Na verdade, nenhuma das duas consegue transpor a placenta, tá? Já tive. Enfim, vamos lá, a gente vai vendo mais na frente. Então, vamos lá, o que é hemoaglutinação e o que é hemólise? Então, vamos começar do começo. Tem um anticorpo do tipo IgG, anti-RH. Então, se aqui tem um RH, ele vai se ligar, tá? Bom, ele ligou, a gente está vendo que ele ligou, beleza? Quando ele liga, na superfície aqui, ele pode levar 3 caminhos. O macrófago, se isso é uma hemácia, o macrófago bem liga na porção FC e fagocita a hemácia, isso é muito comum, somente lá no fígado, essa célula de Kupffer. Outra, essa hemácia ela segue rumo natural e vai para o baço, que a gente chama de órgão hemocaterético, que é o cemitério das hemácias. Outra, liga também e amplifica muito essa resposta e vai para o fígado. Né? Então, a figura ao lado mostra que anticorpos da classe IgG, ao se ligarem às hemácias, acarretam sua fagocitose por macrófagos e sua hemólise no fígado e no baço. Já essa outra aqui, presta atenção nessa. Essa aqui, eu já tenho aqui anticorpo esse pentamérico, IgM, ele já consegue ligar em várias hemácias ao mesmo tempo. Eles aproximam as hemácias. Então, ele está promovendo uma hemoaglutinação. Aqui é hemólise, aqui é hemoaglutinação. Então, a figura ao lado mostra que os anticorpos da classe IgM, ao se ligarem entre as hemácias, acarretam sua hemoaglutinação, que pode ser tanto in vitro, quando você faz em lâmina, ou isso pode ocorrer dentro do organismo da pessoa. Isso é indesejado. Isso que a gente não quer numa transfusão sanguínea. Tá? Isso é catastrófico, dependendo. Então, tá aqui. Então, a figurinha mostra pra gente um soro de um receptor que tem anticorpos. Aqui os anticorpos do tipo IgG. Eu adiciono esse soro numa amostra de um sangue doador, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ligou na superfície, né, desse sangue doador. E aí eu venho com anticorpos anti-IgG, são adicionados também à solução. Na verdade, o que eu fiz? Tem essa solução que já está misturada e eu cheguei com anti-IgG. Seria isso. Esse aqui é o anticorpo IG. Eu cheguei com um anti-G. É um anti-anticorpo, tá? Então, esse aqui gera um anticorpo. Eu cheguei com um anti-anticorpo. O que esse anti-anticorpo vai fazer? Esse aqui vai hemoaglutinar. Ele vai juntar todo mundo, tá? Por quê? Porque a posição FAB dele liga na FC, aí essa outra tá livre, vai ligar em outra FC de outro, tá vendo? Então, ele vai juntando todo mundo. Isso aqui a gente chama de uma hemoaglutinação. Professor, o que é isso? Isso é in vitro, isso é uma coisa que eu simulei, então esse tal também pode acontecer no corpo humano. Por quê? A pessoa ela pode passar a produzir um anticorpo para o anticorpo que ela já tinha. Aquele anticorpo se tornou um antígeno, ela passou a produzir um anticorpo contra aquilo. E isso é muito comum acontecer no sistema imunológico, então o sistema imunológico ele se preocupa em regular isso. E será que isso pode acontecer em outro contexto? Vamos ver aí nas cenas dos próximos capítulos. Como é que é essa brincadeira desses anticorpos, professora? Quem é que está sendo produzido ali? Quem são esses anticorpos que fazem uma aglutinação? Então, quem brinca muito com isso é IgM e IgG.
Só que quem está em maior nível, para a gente saber, quando a gente fala, por exemplo, do fator RH, os anticorpos anti-fator RH. Vamos lá, a gente está entrando um pouco na brincadeira da doença hemolítica do recém-nascido, que é a eritroblastose fetal. O pai, ele geralmente é um RH positivo, a mãe é negativa. Quando ela tem o primeiro bebê, se o bebê for um positivo, lembra que a mãe é uma negativa, ela não tem anticorpo para nada, nunca teve na vida. Ela tem que ser sensibilizada. E lembra que para produzir um anticorpo RH é mais lento do que produzir um anticorpo A e B. O anticorpo A e B é muito rápido. O RH é mais demorado. Até porque o A e B é muito rápido, porque aquele naturalmente a gente tem aquelas bactérias que mimetizam, lembra? Então a gente já tem ele mais escala. O RH nunca viu na vida. Ela sentiu o cheiro a primeira vez no RH positivo, que foi o quê? Que foram as hemácias do bebê aqui, naquela circulação materno-fetal ali, as hemácias estão circulando com a da mamãe, e aí o sistema imune vê aquela hemácia, né? E aí ele produz. Aí o primeiro bebê, que tipo de anticorpo está vindo primeiro? É o primário, quem é? IgM. Aqui, ó. Primeira introdução de hemácia RH positiva do bebê em receptor RH, ou seja, esse aqui seria o bebê, esse aqui seria a mamãe. Ele está produzindo IgM, a resposta é mais demorada, é lenta, tal. E aí a criança fica lá, sensibilizou a mãe, beleza. Pariu a mãe pariu, né? E ela fica ainda com aquele anti-RH. Por isso que a gente pode entrar nessa hora com a vacina. Que é uma vacina, entre aspas, né? Essa vacina, ela vai vir ser um anti-anticorpo. Vai ligar naquele anti-RH, tá? É um anti-RH. Tá dando nó, né? Mas anota, é o anti-RH, porque eu já tinha um anti-RH. E aí o meu intuito é ligar naquele anticorpo para que ele não se ligue a ninguém. Aí eu formo o que a gente chama de um imunocomplexo, isso aí vai seguir o caminho natural de ser degradado, fígado, baço, enfim. Né? E aí começa depois uma EGM. Aí a EGM, se a mãe tem o segundo bebê e nasce do mesmo jeito, a criança é uma RH positiva, agora pode dar treta, ainda mais se a mãe não tomou a vacina, que é o anti-RH. Aí o IgM já não entra mais na história, já é uma resposta mais secundária, já começa a ter muito IgG, aí o IgG é problemático, aí ele já é o anticorpo pesado do fator anti-RH. E é ele que violentamente volta para a hemácia da criança, porque foi ela que estimulou, e aí a criança tem as hemólises, certo? Então, assim, o IgM, como ele é pouco produzido, e ele não é um anticorpo que passa. Então, essa é a explicação de porque o primeiro filho não sofre da eritroblastose, porque dependendo da carga de anticorpo que a mãe produziu, o IgM ele não transpassa nada. A IgM ele é muito gorda, ela é um anticorpo que a gente chama de gordo, ele é pentamérico, ele não transpassa nenhum tipo de membrana. Então, ele fica lá só na circulação da mãe. Agora, o IgG, ele transpassa, ele consegue. E não é que naquela circulação materno-fetal ele consegue, e aí ele vai destruir as hemácias do bebezinho, tá? Então, naquela primeira indução de hemácia RH positiva do mesmo receptor, só que agora a gente tem IgG. Então, alguns aspectos genéticos e imunológicos do sistema sanguíneo BioRH são o seguinte: a constituição molecular e algumas características diferenciais do sistema sanguíneo BioRH estão reunidas nessa tabela que a gente vai ver. Uma tabela bem resumida, não é de um amplo significado, mas ajuda muito. Então, seria mais ou menos isso aqui. Isso é importante para que a gente conheça a compatibilidade e incompatibilidade, que é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que ter segurança do receptor na transfusão, a gente tem que. É muito importante para a exclusão de paternidade e maternidade, isso aqui dá treta, viu? Então tem que ter cuidado, é um teste simples, mas é muito importante. E para a compreensão também de uma possível eritroblastose fetal, né? Então, a gente parte do princípio genético, o O é o duplo recessivo, é o recessivo, aqui é o homozigoto, o heterozigoto, o heterozigoto dominante, né? E aqui o fator RH recessivo e também aqui vai. Então, esse seria o mapa genético. Aí, quando a gente faz a brincadeira de casamento, a gente tem aqui o fenótipo. Então, esse é genético, esse é o fenótipo. O, A, o B, e tal. Como é que é o antígeno? Não tem nenhum, tem só A, tem só B, tem os dois. Não tem ausência, né, de RH superfície e aqui presença. Possibilidade de ser sensibilizado para a produção de anticorpos. O O, ele tem uma possibilidade de ser sensibilizado para que ele possa produzir
anticorpos? Tem. Ele é sensibilizado para produzir o A e B. Quem, professora? Aquela suposta microbiota lá que faz isso. O A ele produz também, ele não pode produzir o A, ele tem que bloquear, mas se ele tiver uma doença autoimune, ele pode passar a produzir, mas ele tem que produzir só B. Aqui só A, né? Aqui ele não pode produzir nada. O sistema imune tem que controlar aquelas bactérias para não produzir nada. Gente, tá vendo como é? Como o sistema imune tem que controlar tanta coisa na gente? Meu Deus. Nosso próprio sistema sanguíneo já é um sistema de controle intenso. Cara, é uma viagem, até me arrepio pensar nessas coisas mesmo. Aí o sistema RH, pode ser sensibilizado sim, tá? Bem facilmente. E aí o anticorpo ele produz o anti-RH. Esse aqui, não é para ser sensibilizado. Quem é RH positivo ele não aceita produzir anticorpos, tá? Uma possibilidade de ser sensibilizado desse aqui já não, tá? E aí a gente já tem aqui os resultados na lâmina, como a gente olha. Então, aqui não aglutina, aqui aglutina só um, aglutina os dois. Não aglutina e o fator RH positivo, ele aglutina porque ele tem o antígeno. Aí eu ponho o soro anti-RH, por isso ele aglutinou. Mas aqui também já pode surgir uma pergunta. Mas ele é RH positivo? Não, ele não pode. Simplesmente isso não pode mesmo. Se é RH positivo, ele não pode ter anticorpo contra ele. Se ele tiver, ele vai morrer. A pessoa não existe. É simples assim, tá? Esse quadro é muito conhecido, isso aqui é de Enem, de vestibular, de tudo, tal. Aqui que eu acho que é o mais importante de tudo, quem é o verdadeiro doador universal é o que é negativo de tudo. O O negativo é o verdadeiro doador universal, né? E aí ele já tem complicações também para... E aí o O negativo ele também pode receber de todo mundo? Ele dá para todo mundo. Mas ele pode receber é aquele que não tem antígeno de nada, mas ele tem anticorpos, né, de alguns tipos de sangue, né? Então, o RH negativo, ele doa para um negativo, o RH negativo, ele também doa para um positivo, tá vendo? E o positivo? Só para o positivo, tá? Aqui tem o que a gente chama dos doadores universais, né? Então, sendo esse por isso, mas podem produzir naturalmente anticorpos, caso de algum estímulo. Aí você vai ler isso aqui com calma, tá bom? Leia. A professora só não explicou, não. Leia. Também aqui é uma aula prática que você vai ler para você fazer o seu mapa mental. Já estou te dando bastante dica, tá bom? Agora, o que pode acontecer com o indivíduo que recebe em sua corrente circular tudo que for de pergunta que tem aqui, você vai me trazer no seu mapa mental, tá? Tudo que for de questionamento que a gente foi fazendo, volta a aula aí que você vai vendo. Então, isso vai dar expertise de você acompanhar essa aula aqui também agora. O que pode acontecer com o indivíduo que recebe em sua corrente circulatória por transfusão sangue contendo antígenos? Esse aqui eu até acho meio contraditório aqui, como o autor coloca. Antígeno é antígeno, aglutinina é anticorpo. Então, aqui o termo correto é antígenos, tá? Se ele recebe uma transfusão contendo antígenos, sendo que ele tem determinado tipo de aglutinina específico para aquele antígeno. Seria isso aqui. O que pode acontecer nessa transfusão? Hemólise, hemaglutinação, tá? Sendo que ele contém antígenos para aquelas aglutininas que ele já tem nele. Essa é a pergunta. O organismo do receptor, após algum tempo, dependendo em parte da memória imunológica dele, após algum tempo, poderia reagir produzindo anticorpos capazes de ligar as hemácias recebidas, provocando sua aglutinação com consequências graves e normalmente fatais após algum tempo. Isso pode acontecer? Então, isso significa dizer que anticorpos são produzidos de maneira mais lenta, tá? Então, isso poderia ser fatal? Então, fica essa pergunta aí também, para você pensar. Isso pode causar, principalmente para a eritroblastose fetal, porque demora, a gente demora, né? E pode ser fatal, sim, para quem? No caso, para o bebê, né? Aí a gente brinca com as reações de transfusão sanguínea e também para o próprio indivíduo que recebeu uma transfusão, tá? Pode. Porque assim, você recebe a transfusão e você viu que foi errado, você tem como chegar lá e usar um soro para bloquear aquilo. Mas a pessoa ela fica com uma descarga, né? E ela, né, com o tempo ela vai tendo, ela recebe uma outra transfusão daquilo, aí dá treta mesmo, sabe? Aqui está um esqueminha, né, de uma transfusão sanguínea, o que acontece? Então, o sangue do grupo A está sendo transfundido para o indivíduo B. O A, o que ele tem? É o sangue. Gente, agora, aí você tem que pensar com calma. É o plasma total
O plasma total, ele só pode ser transferido para o indivíduo de um mesmo sangue. Pensa aí comigo. A para A, B para B. E isso de fator RH também. Aí eu posso dar o plasma total, porque é o mesmo sangue. Agora, se eu estou transferindo de um A para o B, é o plasma total? Por quê? Porque se eu estou levando o plasma total, também estou levando o anticorpo junto. Você concorda comigo? Então, não é o plasma, é o pool de hemácias. Então, se eu estiver transferindo as hemácias A, hemácia é antígeno A, né? Está transferindo para o indivíduo que é B, então o B ele tem anticorpo A. Aí dá treta. É o que você está vendo aí, aglutinou, tá? Então é isso também. Tá vendo como é muito capcioso, cara? É muito. Quando eu estudei isso a primeira vez na faculdade, meu Deus, estava um nó na minha cabeça. Mas o que está sendo transfundido? Então, eu posso ser desde uma transfusão de plasma total, por exemplo, eu sou O positivo, você é positivo, vem cá, cara, eu tô morrendo, tu põe na minha veia direto e me salva. Entendeu? Mas, no caso, se uma pessoa é negativa, não posso, né? Não posso fazer isso. Tem que. Nem as hemácias eu posso, não posso, simplesmente não posso. Tá? É só com positivo mesmo. Então é isso. Aí, isso aqui é muito legal. Aí também a importância do sistema BO, porque a gente exclui também não é parenidade, a gente está errado, ali é paternidade, tá? Então, esse eritrograma aqui faz você já pensar quais as possibilidades aqui. Aqui ele já dá um esquema completo, né, do que não, é impossível acontecer, um sangue A ter isso aqui, entende? Não dá para ter filhos desse jeito, B não dá, O também não, a B não gera isso, entende? Então, tem polada de cerca, ou a criança é adotada, enfim. Aí, por exemplo, aqui o pai ou a mãe é a B e teve um sangue O. É impossível. Que sangue, qual é que o tipo sanguíneo que eu poderia colocar aqui, né, que não dá para ter O. É impossível ter O, não dá. Então, me pensa em um grupo sanguíneo que vocês colocariam aqui que não dá para ter O. Mesma coisa aqui, tá? Que grupo sanguíneo eu colocaria aqui que é impossível ter um AB. O grupo sanguíneo eu coloco aqui que é impossível ter um AB, tá? Então, é exclusão de paternidade. Mesma coisa que serve para RH também. Por exemplo, uma pessoa que é RH negativa com negativa jamais vai ter um positivo. Tá? Então, esses aqui fica para vocês brincarem e também me colocarem no mapa conceitual de vocês, tá bom? Aqui a gente tem um quadro já resumindo essas possibilidades. Então, aqui a mãe pode ser AB, ABO. Aqui o pai pode ser AB, ABO. E tudo que é amarelo são as possibilidades de filhos que eles podem ter. Vou deixar isso para vocês estudarem. Não preciso explicar tudo isso, não, né? Por exemplo, eu peguei a mãe A com mãe A. Se a mãe for, independente se ela for homozigoto ou heterozigoto, ela pode ter um filho A ou O. Por quê? Porque, professor, onde é que eu vou pegar isso? Vai pegar nessa tabelinha bem aqui. Bem aqui do tipo de A, tá? Você vai pegar bem aqui. Então, isso aqui eu deixo para vocês pesquisarem. Estudarem, no caso. E o que é a famosa doença hemolítica do recém-nascido, que é a eritrobastose? É aquilo que a gente explicou naquele gráficozinho agora. Então, na primeira gravidez, a criancinha RH, a hemácia dela tem um RH positivo, né? Isso vai para a circulação materna, essas hemácias trocam. Esse positivo estimula o sistema imunológico da mãe a produzir os anticorpos. Os primeiros é o IgM ele não transpassa, ele também é de produção rápida, assim, né? Mas ele não transpassa a membrana, tal, não sei o que. Beleza, ele ficou lá. IgM, gerou memória, tem célula de memória. Aí vem de novo uma segunda gravidez. Como eu já tinha célula de memória, a hemácia da criança está lá circulando de novo, beleza, ela já tem célula de memória e produz agora o quê? É IgM ou IgG? Não, agora é IgG. Agora, o IgG anti-RH, ele atravessa a placenta e se liga às hemácias do feto, que causam hemólise. O IgM, ele não faz isso. Por isso que na primeira gestação, a primeira criança ela não tem tanto problema. Agora, o que acontece se eu entrar com a suposta vacinação? Eu entro com um anticorpo para bloquear esse IgG aqui, para bloquear já esse IgM aqui. Então, a mamãe, ela teve lá a primeira sensibilidade e tudo, os anticorpos anti-RH são injetados na mãe logo após o nascimento, e se ligam às suas hemácias, e ligam às hemácias fetais, né? Então, quando elas se ligam às hemácias do feto, que ainda ficou na circulação da mãe, é para justamente bloquear com que essa mãe possa ter produção de IgM no futuro. Ela continua tendo IgG. Ou, ela continua tendo IgM, mas não é para ela produzir mais IgG.
Ah, professora, mas não vai ter a célula de memória? Mas se eu consigo diminuir a quantidade de hemácias que está estimulando essa célula de memória, eu vou ter, sim, ainda o risco da criança sofrer, mas eu vou ter um risco bem menor, certo? Então, essa seria a vacina. Você gosta da vacina, né? Eu pego um anticorpo anti-RH desse indivíduo e injeto, para que o linfócito B, que não foi ativado pelo fator RH. Então, eu tenho que proteger esse linfócito B para que ele não seja tão ativado e venha produzir mais IgG no futuro. E aqui, esse esqueminha para você estudar essa determinação antigênica do ABO, né, tudo. Essa questão do aglutinogênio, da glutinina, tá bom? E aí, aqui uma outra brincadeira, na verdade não é uma brincadeira não, isso é importante, que a gente fala que é o falso O, né? É porque esse aqui é o glicocálise que eu falei para vocês, esse aqui é o antígeno. Então, aqui tem glicina, tem glicose, galactose, N-galactose, galactose, aqui um outro carboidrato específico que define isso. Aí, quem seria, tipo, as abreviaturas, N-acetilgalactose e a fucose, isso. Aí, a gente tem, por exemplo, quem é o antígeno A? O final do antígeno A, ele tem a N-galactose, N-acetilgalactose. Já o antígeno B, ele tem a galactose. Né? Então, você está vendo que é muitas vezes parecido aqui, ó. Muda só essa posiçãozinha bem aqui no final, olha, você está vendo? Como é muito sutil. Então, às vezes, a gente tem um falso O. O que é o O? É aquele que não tem nenhum dos dois antígenos. E, na verdade, ele está lá, só que esse antígeno está muito fraquinho. Né? Então, a reação de determinação do grupo sanguíneo inibito com anticorpos anti-ATP dá resultado negativo para os indivíduos homozigotos recessivos. Então, o homozigoto recessivo O, né? Ele pode dar um resultado de que tipo? Negativo, ou seja, porque é um O muito fraquinho, vamos dizer assim, mesmo que esses sejam portadores do gene IA, zão ou IB. Então, tais indivíduos são chamados de falso O. Então, assim, ele tem o A na hemácia dele, ele tem o B, só que a expressão deles é muito pouquinha. E a gente diz que eles são falso O. Tá dando para entender? Ele tem o A, ele tem o B, só que ele é um duplo recessivo, né? E aí a gente acha que ele é um O, mas na verdade ele é um A e ele é um B. Entende? Às vezes é só a genética que consegue identificar isso melhor, né? Por conta da expressão desses tipos de carboidrato na membrana. Então, lembra das perguntas lá do começo? Está aqui, para ver se você consegue trabalhar um pouquinho dentro do seu mapa mental dessa nossa aula, tá bom? Então, gente, não é o que é certo ou o que é errado. Eu quero um raciocínio em cima do protocolo que a gente está tirando aqui da prática. Então, você vai fazer um relatório no formato de um mapa mental. Então, você vai assistir essa aula, ela é uma aula prática, e você vai me produzir esse relatório e me entregar até o final do dia, até a meia-noite ali, tá? Da mesma maneirinha, da mesma maneira como a gente fez nos anteriores. Então, relatório no formato do mapa mental anterior. Professora, posso buscar em outras fontes? Pode, desde que você me coloque a referência ali junto desse mapa mental. Pode pôr no cantinho, do lado ali da informação, no formato ABNT que você conhece, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que eu falo para vocês. É individual. Busquem responder o máximo dessas perguntas que estão aqui. Busquem em outras fontes, tá? E é isso que eu quero, tá bom? Então, muito obrigada. Então, fica aí nossa prática teórica, né? Para a gente simular um pouquinho. Voltem à aula aí para ver as perguntas, o que eu fui te fazendo. Deixa eu voltar aqui só rapidamente, aqui a gente está em aula mesmo, então bora lá. Então, isso aqui é um ponto para você responder no mapa mental. Esse aqui é um outro ponto para você responder no mapa mental. Esses são pontos para responder no mapa mental. Aí você pode fazer resumos do que você entendeu também no mapa mental, essa característica do aglutinogênio e da glutinina. Esse aqui, com certeza, é um que tem que vir no mapa mental, né, que é a resposta disso aqui, tem que estar. Isso aqui também é uma resposta, que a pergunta era justamente saber o tipo de sangue do 1 e do 2, e se um pode doar para o outro. Se um pode doar para o 2 e o 2 pode doar para o 1. Isso aqui é importante no mapa mental, sim, entender o porquê que uma pessoa RH negativa não tem esses anticorpos, né? E se quando tem, o que aconteceu. Isso aqui é muito importante. Como foi descoberto também o fator RH, é muito importante. Isso aqui está no mapa mental também.
aquela brincadeira lá do... É essa aqui, né? Dos anticorpos, naturalmente. É esse aqui, tem que estar no mapa mental também. Esse aqui você pode pesquisar em outras fontes também, tá? Esse aqui tem que estar no mapa mental também. Importância dos anticorpos, né? Nesse contexto de transfusão sanguínea. Então, o IgM passa a membrana placentária, perdão, o IgG passa a membrana placentária, o IgM já não passa. Hemaglutinação e hemólise também tem que estar no mapa mental, essa diferença do que é um para o outro, tá bom? Essa explicação do porquê da eritroblastose na primeira sensibilização com o feto, eu não tenho uma resposta para o feto ainda, mas na segunda eu tenho. Professora, como é que você quer? Você quer que eu ponha o desenho? Não, o mapa eu acho que é como se fizeram no passado, aquelas caixinhas, você puxando a conversa e indo colocando no mapa. O que der para pôr em esquema, desenho, põe, mas aí seu mapa vai ficar muito grande, né? Você tem que ver como é que faz isso, tá? E ferramentas, né? Vocês utilizaram tudo direitinho. Isso aqui dá para você ver, porque muita coisa a gente já falou na frente, porque dá para encaixar, você encaixa no seu mapa, isso aqui. Mas é importante para isso aqui, né? Esses pontos aqui têm que ser respondidos no mapa. Isso aqui também fica. Essas perguntinhas aqui também são muito semelhantes com as anteriores, elas também entram no mapa para responder. Aqui o exemplo de uma transfusão sanguínea. Dá para colocar também, é um relatório. Esse aqui entra com certeza. Tá? Exclusão de paternidade. Esse é aquele do gráfico lá que a gente viu que entra também, né? Esse aqui se é vacina ou não vacina, como o povo fala, que é o soro anti-RH. E essa brincadeira do falso, olha, não é um O. Ele tem o A, ele tem o B, só que é a maneira como ele expressa na hemácia isso, né? Que às vezes o anticorpo ele não pega, mas a pessoa ela é A e é B. Né? E as nossas perguntinhas. Tá bom, turminha? Espero que dê para fazer um bom trabalho. É um relatório, lembra? Como se fosse um relatório da aula que você vai me mostrar em forma de um mapa, tá? Então, Pacha, põe lá, sistema BO. O que é o sistema BO? Foi descoberto clandestine, não sei o quê. Tem anticorpos assim, faz isso, o anticorpo faz aquilo. Vai fazendo um esqueminha de estudo, é mais ou menos isso. Ah, professora, aquelas respostas, eu não consegui colocar no mapa. Tá bom, mesmo que ela não caiba dentro do mapa, põe numa folhinha anexa, assim, logo seguida, e tá ali as respostas do que você fez, né? Respostas do que foi proposto, é isso aí. Sempre aquelas figurinhas, aqueles esquemas lá, né? Então tá bom, galera. Beijo, abraço, fiquem com Deus.